Olá, tudo bem? Nós estamos chegando ao final dessa série Um Coração Adorador. Como foi importante compartilhar essas verdades com você. Para a minha vida foi muito importante também reconhecer e entender como que nós podemos ter um coração adorador. E nesse último vídeo eu quero compartilhar o maior exemplo de todos, a pessoa que é o nosso maior exemplo, que é o nosso querido e amado Jesus Cristo. E eu quero falar sobre como nós temos um coração em submissão à vontade do Pai. Ter um coração adorador é ter um coração em submissão à vontade do Pai. E quem melhor do que Jesus para nos ensinar isso, essa lição? Tudo que Jesus fazia, ele consultava Deus. Ele consultava o Pai. Tudo que ele fazia era debaixo da orientação de Deus. Nós temos uma tendência, infelizmente, a nós fazermos as coisas do nosso jeito, e quando não sai do nosso jeito, muitas vezes nós desobedecemos, e nós às vezes somos torrões, e a gente vai, faz a nossa vontade, mesmo que Deus já falou para nós. Não é por aqui. Às vezes a gente desobedece, achando que Deus não está no controle de todas as coisas. E a gente acha que pela nossa lógica a gente deve fazer. Não, eu acho que é por aqui que nós devemos ir. Muitas vezes somos muito racionais e queremos agir de acordo com a lógica, mas Deus não age de acordo com a lógica. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Então nós temos que ter um coração de adorador, sendo submissos à vontade de Deus. Eu quero ler com você um exemplo muito claro de Jesus em como ele se submeteu ao Senhor, submeteu à vontade do Pai nos momentos mais difíceis da vida dele. Ali em Lucas, no capítulo 22, dos versos 39 a 42, diz assim: E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, Jesus ele estava ali naquele momento tão difícil, e ele estava reconhecendo até a humanidade dele, ele estava como homem ali. E ele pediu: Deus, se possível, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Em outras palavras, ele estava dizendo: Deus, se der para dar um jeitinho de eu não passar por tudo isso, seria muito legal. Porém, que se faça a sua vontade e não a minha. Será que nós temos reconhecido isso diante de Deus? Não é pecado algum você ter esse momento como Jesus teve. Jesus teve esse momento. Ele falou: Senhor, se possível, não me faz passar por isso, mas seja feita a tua vontade. Não é proibido você sentir dor. Não é proibido você sentir medo. Nós muitas vezes vamos em situações da nossa vida, a gente vai olhar para aquela situação, a gente vai ter medo, a gente vai ficar receoso, a gente não quer passar por sofrimento. Quem que em sã consciência levanta naquele dia e fala assim: Senhor, eu quero tanto passar por sofrimentos porque eu gosto disso? Claro que não. Ninguém gosta de passar sofrimento, ninguém gosta de passar dor alguma. Nós queremos que a nossa vida seja tranquila, que ela seja 100% um mar de rosas. Em nenhum momento Jesus prometeu isso. Ele falou que no mundo a gente ia ter aflições, mas ele fala também: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, diante de qualquer situação ruim, como Jesus estava aqui, ok, sinta medo, sinta receio, mas tenha o coração submisso à vontade de Deus, assim como Jesus teve. Jesus falou: Senhor, faça-se a tua vontade e não a minha. Em outro capítulo de Mateus, Mateus 6, versos 9 e 10, uma oração que é muito conhecida, você com certeza já fez muito ela, a oração do Pai Nosso. Nos versos 9 e 10 ele fala assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E muitas vezes nós distorcemos isso. Aqui está dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E muitas vezes as nossas atitudes não correspondem com essa oração. Às vezes a gente ora isso de uma forma muito mecânica,
muito mecânica e fala, ó Senhor, seja feita a tua vontade como é no céu. Mas as nossas atitudes não estão correspondendo a essa oração. Seja feita a tua vontade, mas quando nós vemos, já acabamos fazendo algo da nossa própria vontade, com a nossa própria força do braço. Mas essa oração, como Jesus nos ensina a ter esse coração sujeito à vontade de Deus. Então, quer ter um coração adorador? Quer ter um coração que tem essa característica muito importante? Seja submisso à vontade de Deus. Não faça na força do seu braço. Reconheça e conheça a Deus para você reconhecer a Ele como o libertador, como o Deus soberano que sabe todas as coisas e pode todas as coisas. Se você não conhecer esse Deus, com certeza, você não vai ter fé o suficiente para você ser submisso a Ele. Porque se você conhece o Deus que você serve e sabe que Ele tem tudo nas mãos, você não vai ter dificuldade de se sujeitar à vontade dele, mesmo que essa vontade pareça bem esquisita. E vamos lá, hein? Cá entre nós. Às vezes a vontade de Deus ela parece tão estranha. Às vezes a gente olha assim, Deus não é para ir por aqui, ó, tá mais fácil ir por ali. Às vezes a gente não entende os caminhos do Senhor. Às vezes a gente não vai compreender os caminhos do Senhor. Mas no final das contas, Ele sabe o que faz. Ele tem tudo nas mãos e Ele sabe o que é melhor para mim e para a sua vida. Eu tenho um exemplo muito claro na minha vida e em como Deus ele se tornou soberano. Né? Como Deus ele se tornou monstruosamente soberano na minha vida. É estranho até falar essa palavra, mas foi uma situação muito, para mim, foi muito esquisita. Eu já orei com várias pessoas que foram curadas e eu entendi, desde o momento que eu entendi que Jesus ele podia curar as pessoas e usar minha vida para isso, eu me apliquei nisso também. Porém, uma vez chegou a minha vez de experimentar cura na minha vida. Já experimentei curas na minha vida, mas teve uma situação em específico em que eu acordei de madrugada e estava com uma dor muito forte na região do meu estômago, e eu achei que era o estômago, mas era muito forte mesmo, tanto que eu saí da minha cama de madrugada, e eu fui para a cozinha, e eu estava ali no chão, literalmente no chão, rastejando ali na cozinha, e pedindo a Deus, Deus, por favor, me cura, me tira essa dor. Eu já orei com tantas pessoas que foram curadas, agora que chegou a minha vez de experimentar o teu poder, né, de cura sobre minha vida, parece que nada estava acontecendo. E a sensação que eu tinha é que, literalmente, eu estava falando para o vazio, para o nada, que o Senhor não estava me ouvindo, que Deus tinha ficado surdo. Eu falei, Senhor, o Senhor parece que não está me ouvindo. E eu senti ali, literalmente, que eu estava numa escuridão, e Deus não estava falando nada comigo. E um dia depois, eu acabei indo ao médico. O que eu queria? Eu queria ser curado. O meu caminho melhor, a solução melhor, é que eu fosse curado, obviamente. Quem que não quer isso? Está passando por uma dor, você quer ser curado, né? Porém, não passou aquela dor, fui ao médico e eles fizeram exames e eles perceberam que tinha muitas pedras na minha vesícula. Muitas pedras na minha vesícula. Eles falaram, a gente tem que tirar urgente a sua vesícula. Não tem o que fazer. E daí, um dia depois, a gente se preparou ali para aquela cirurgia e fui para a cirurgia e acabei tendo que tirar a minha vesícula e foi tudo bem com a cirurgia. E só que eu fiquei ali depois da cirurgia pensando o que aconteceu comigo, né? Por que Deus me deixou chegar nessa situação? Aí, voltando um pouquinho, naquela noite, Deus me fez entender, antes de eu ir para o médico, Deus me fez entender a respeito da soberania dele. E naquele momento de dor, foi quando eu escrevi uma das canções que mais nós cantamos na nossa igreja, que mais edificou a minha vida, edificou a vida de muitas outras pessoas. Foi quando eu entendi. E uma parte dessa canção fala assim, a resposta vem quando eu decido crer que tudo está em tuas mãos. E Deus me deu esse verso que está em Jó 37:5, que foi a base para essa música que fala a respeito da soberania de Deus. O nome da música é Soberano Deus. Jó 37:5 fala assim, com a sua voz troveja Deus maravilhosamente. Faz grandes coisas que nós não podemos compreender.
Então, ali naquele momento, eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo, porque eu queria a resposta de Deus, queria ser curado, queria que aquela dor sumisse do meu corpo. Não sumiu, eu não estava compreendendo nada, mas a voz de Deus, ela trovejou maravilhosamente na minha vida. E ali eu entendi que a partir do momento que eu creio no Senhor, a partir do momento que eu creio que Ele é soberano e Ele faz as coisas do jeito que Ele quer, ali a resposta dele vem, né? Agora, aonde que a resposta dele veio? Talvez no momento ali não veio para mim, mas eu me lembro bem que depois daquela cirurgia, uma das coisas maravilhosas que aconteceram, eu estava ali me recuperando, ali no quarto, e a enfermeira que estava ali me atendendo, de repente a gente começou a falar, e ela começou a conversar, e ela começou a falar da vida dela. E ela não servia ao mesmo Deus que eu sirvo. Muito pelo contrário, ela servia Satanás e seus demônios. E ela estava falando ali como a vida dela era infeliz, como a vida dela estava cheia de coisas ruins acontecendo, mas porque ela estava servindo ao Deus errado. E naquele momento eu pude falar do Deus maravilhoso que nós servimos, o Deus que iria transformar a vida dela, e resultado, ela pôde ouvir desse Deus maravilhoso, ela pôde ouvir de Jesus, e ela pôde entregar a sua vida a Jesus. Depois eu fiquei pensando, se eu perdi a vesícula só por causa daquela mulher, será que não valeu a pena? Gente, a gente não entende os caminhos do Senhor, e como esse verso fala, os caminhos dele, a gente não vai compreender, mas a voz dele, quando troveja maravilhosamente bem, quando a vontade do Senhor troveja na nossa vida e quando a gente decide acreditar nele, independente se é do nosso jeito ou não, Senhor, eu confio na tua soberania. Ponto final. Ele começa a fazer coisas maravilhosas através da tua submissão à soberania dele. Então, a submissão à vontade do Pai, ela nos traz experiências maravilhosas. E o meu desejo para você que está ouvindo esses vídeos, e esse último vídeo que fala de submissão à vontade do Pai, o desejo do meu coração é que você entenda, que você entre nessas loucuras de Deus, que você entre na soberania de Deus, se sujeite à soberania de Deus e não queira entender a totalidade do que Deus está fazendo. Mesmo se você não entender o que está acontecendo, fale, Deus, eu me sujeito à tua vontade. E o Senhor sabe o que é melhor para mim, para os meus caminhos. Você vai ver o que Deus vai fazer e o que Deus vai fazer através da sua vida. E pessoas vão ser abençoadas através da sujeição sua, do seu coração à soberania de Deus. Eu quero orar nesse momento para que o teu coração seja cheio da presença do Senhor, para que tudo que nós falamos a respeito de nós termos um coração adorador, essas características de um coração adorador, que você consiga alcançar isso, que você realmente seja uma pessoa que adora ao Senhor, não somente na igreja com canções, não, isso é o de menos, né? Mas que você adore o Senhor com atitudes, com palavras, com a tua vida, que as pessoas reconheçam em você, olha lá vai um adorador do Senhor. E que por onde você passar, você realmente consiga constranger as pessoas com esse coração adorador e que você consiga atingir as pessoas com a unção que exala da sua vida, de ser um coração, de ter um coração adorador. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos em Tua presença, Pai, falando a respeito de ter esse coração adorador. A minha oração nesse momento, Pai, é que cada pessoa que assistir a esses vídeos, ela tenha um coração, Pai, tocado por Ti, tocado pelo Teu Espírito Santo e reconhecendo, Pai, que se ela não está dentro dessas características de ser um adorador de verdade, meu Deus, eu peço que haja um constrangimento no coração de cada um, que nós estejamos com o nosso coração dedicados a Ti, Senhor, em termos essas características de um coração adorador, que o Senhor olhe para nós, Pai, e o Senhor veja em nós, assim como o Senhor viu na vida de Jó, que nós temos o nosso coração voltado para o Senhor, Pai. Nós não queremos ter o nosso coração orgulhoso, não queremos ter o nosso coração independente do Senhor, Pai. Nós queremos ter o nosso coração totalmente voltado a Ti, Senhor. Que cada um de nós aqui, Pai, que cada um dos meus irmãos que estão vendo esses vídeos, eles tenham uma experiência muito real contigo, ó Pai, ao assistir esses vídeos e que eles sejam tocados por Ti, que Teu Espírito Santo toque o coração de cada um deles, Senhor, e que haja um reconhecimento. Eu preciso de Ti, Senhor.
Que cada um de nós aqui reconheçamos, nós precisamos do Senhor, precisamos ter comunhão contigo, precisamos estar cheios de ti. E precisamos, ó Pai, ter o nosso coração totalmente voltado a Ti, Senhor. Essa é a minha oração. Eu profetizo sobre a vida de cada um de vocês que está assistindo esse vídeo. Você vai ter o coração de adorador. Você vai ter o teu coração voltado ao Senhor. Você vai ter um coração que agrada o coração do Senhor. Essa é a minha oração por tua vida em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você tenha realmente o coração voltado para o Senhor. E que você seja tocado profundamente por esse Deus que te ama tanto. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um abraço.